Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui com vocês, inaugurando o mês de março. Quaresma se aproxima. Estamos no 8º domingo do tempo comum do ano litúrgico C. O evangelho de hoje é é Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 43. E o tema que eu escolhi para a liturgia deste domingo é o seguinte: há um só mestre, todos somos irmãos e irmãs. Repito, há um só mestre, todos somos irmãos e irmãs. Jesus continua o seu ensinamento aos seus discípulos e, tendo-os convidado a serem filhos do Altíssimo, isto é, a serem bondosos para com os ingratos e os ímpios, não excluindo ninguém do âmbito de ação deste amor, e ter até mesmo sentimentos maternos para com os outros. Agora, Jesus adverte seus discípulos para aqueles riscos sempre presentes em todas as comunidades, e eram os riscos da espiritualidade farisaica. Isso mesmo, o da pretensão dos discípulos de serem guias e mestres dos outros. Na comunidade de Jesus, há apenas um guia e um mestre, Cristo. Vejamos então o que nos diz o Evangelho. Comecemos pelo versículo 39 do capítulo 6 de Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Aqui, a mera pretensão de alguém ser o guia de outro já torna essa pessoa cega. O crente não é chamado para ser guia. O único guia é Cristo. Porque a pessoa que crê é um ou uma companheiro, companheira de viagem, que apoia o outro, o encoraja, mas não o guia. E Jesus diz: se um cego conduz outro cego, ambos caem em um buraco, incorrendo na maldição bíblica presente no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 18, que diz, abre aspas, maldito aquele que fizer o cego perder o caminho, fecha aspas. Prosseguimos agora vendo o versículo 40 do capítulo 6. Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Então Jesus adverte novamente seus discípulos sobre a pretensão de serem mestres e guias dos outros. Depois ele retomará o discurso da cegueira. Jesus convida o discípulo a crescer, a tornar-se independente, a realizar-se pessoalmente e a não precisar mais de mestre, porque é o Espírito que o guia. Deus, o Pai de Jesus, não governa os seres humanos emitindo leis que eles devem observar, mas comunicando interiormente seu Espírito, que torna as pessoas livres e independentes. Prossigamos. Versículos de 41 a 42. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus retorna, melhor dizendo, ao tema da cegueira e explica o que é esse mal. A pretensão de ser um guia, um mestre do outro, pode levar a corrigir o que Jesus diz ser minúcias. E o fato de você fingir corrigir o outro é porque tem uma trave cravada na sua visão. Então Jesus continua de forma irônica. Como não ver uma trave que está no olho? É a trave que está no olho que mostra o cisco nos olhos dos outros irmãos. Mas não ver a trave no olho significa uma presunção, um sentimento de superioridade. É o que Jesus chama de hipocrisia. E Jesus convida a retirar a trave que está no olho do irmão, mas só aparentemente, porque depois desencoraja isso. É o que na espiritualidade se chama correção fraterna.
Mas quando se consegue tirar a trave que grudou no olho, também desaparece o desejo de ir buscar os ciscos nos olhos dos irmãos. Prossigamos agora, lendo os versículos de 43 a 44. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Então Jesus fornece um critério para a autenticidade do discípulo dele. Qual é esse critério? É a questão dos frutos. Quando esses frutos são de vida, enriquecem a vida, comunicam a vida, é porque vem de Deus. Jesus dá um exemplo compreensível a todos. Assim, o critério de autenticidade não é a doutrina, a ortodoxia, mas o fruto que se produz. Se um estilo de vida, se uma mensagem produz vida, enriquece a vida dos outros, certamente vem de Deus, porque Deus é o autor da vida. Versículo 45 agora. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Jesus conclui dizendo: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O coração, na cultura daquela época, é a mente, é a consciência. Ele traz o bem. O que significa? Aqueles que se alimentam do bem, inevitavelmente produzem o bem para os outros. É por isso que é importante nos nutrirmos apenas com o que Lucas fala que é o belo, o bem. Porque o que se torna fonte de alimento em nós é o que produz alimento para os outros. A liturgia deste domingo mas há o versículo 46 que é importante. Ele diz o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que vos digo? Aqueles que chamam Senhor, Senhor, são os que defendem e são extremamente apegados à doutrina perfeita, à ortodoxia perfeita, mas eles não fazem o que Jesus diz. Para Jesus, eles são pessoas inúteis. Então é isso que o homem mau tira de seu mau tesouro, o mal. Portanto, é um convite de Jesus para se colocar sempre ao lado do belo, alimentar-se da beleza, para ser pessoas bonitas que transmitem o bem aos outros. Então agora eu faço as minhas considerações pessoais após essa belíssima explanação que nos fez Frei Alberto Matti. E eu começo com um pensamento de Buda. 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Vou repetir. 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. O evangelho deste domingo nos pede a revolução do coração. Isso mesmo. O ser humano autêntico se constrói a partir de dentro, do íntimo, do coração. Porém, tudo o que somos, tudo o que pensamos e sentimos acaba por se transformar em ações, atitudes, gestos concretos. Por isso, Jesus menciona a árvore e seus frutos. Afinal, conhece-se a árvore por aquilo que ela produz. Do mesmo modo, conhece-se o ser humano por meio de suas práticas, suas posturas. Vivemos, queridos irmãos e irmãs, em tempos do retorno da hipocrisia. Hipocrisia que se traduz, segundo Jesus, em ser exigente por demais com os outros, ser extremamente ortodoxo em questões de doutrina, moralista em questão de costumes, tradicionalista em questões litúrgicas e rituais, enquanto desculpamos ou fingimos não ver ou nos omitimos diante de nossas próprias imperfeições e incoerências diante do Evangelho, fonte de toda doutrina, diante da caridade,
que é a principal virtude e essência da vida cristã, diante da fraternidade e simplicidade dos gestos sacramentais oriundos de Jesus de Nazaré, o qual jamais se fez distinguir de seus concidadãos mediante vestes e hábitos diferentes e especiais. Tudo isso não deixa de ser uma sorte de neurose espiritual, ou seja, o modo equivocado, exagerado de como o indivíduo se relaciona com os seus desejos e com as suas contradições. Muitos transformam a sua vivência cristã em uma neurose, uma preocupação excessiva com o pecado, a culpa, a rigidez doutrinal e o formalismo litúrgico. Jesus já havia percebido isso nos especialistas em lei e grandes intelectuais de seu tempo, chamando-lhes guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo, como está lá em Mateus 23, 24. Quantos guias cegos, pessoas que se consideram justas, santas, irrepreensíveis, mestras, não temos no catolicismo e no cristianismo de nossos tempos. Justamente para evitar esse risco, Jesus afirma categoricamente, abre aspas, quanto a vós, não vos façais chamar de rabi, ou seja, mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Mateus capítulo 23, versículo 8. No entanto, há muitas pessoas que creem, confiam, seguem e obedecem cegamente a esses guias cegos, e não ao único e verdadeiro mestre que é Jesus Cristo, com o seu evangelho. Aliás, eu recomendo vivamente a leitura e meditação atentas do Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, anote aí, Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 32. Vale a pena. Jesus nos convida a não tornar a vida das pessoas mais pesada, mais difícil e desafiadora do que ela já é. Eis alguns propósitos que o Evangelho deste domingo nos deixa, segundo as sábias palavras de José Antônio Pagola. Abre aspas. Esforçar-nos por viver de tal maneira que, ao menos perto de nós, a vida seja mais humana e suportável. Não envenenar o ambiente com o nosso pessimismo, nossa amargura e agressividade. Criar ao nosso redor relações diferentes, feitas de confiança, bondade e cordialidade. Fecha aspas. E agora, querido irmão, concluindo a nossa meditação do Santo Evangelho, deste 8º domingo do tempo comum, temos este momento de oração, que você já está visualizando aí na sua tela. Fazei-vos de estúpidos para ficardes estúpidos. Fazei-vos de cegos para ficardes cegos. Ficai embriagados sem tomar vinho, tontos sem bebida fermentada. O Senhor é quem vos prepara um vento embriagador. É Ele quem vos tapa os olhos, quem vos cobre a cabeça. Essa revelação toda será para vós como o texto de um documento lacrado. Se alguém apresenta esse documento a quem sabe ler, dizendo, leia por favor, ele dirá, não posso ler, está lacrado. Se o derem a quem não sabe ler, há de responder, não sei ler. Disse o Senhor, esse povo me procura só de palavra. Honra-me apenas com a boca, enquanto o coração está longe de mim. Seu temor para comigo é feito de obrigações tradicionais e rotineiras. Por isso, continuarei a surpreender esse povo com um grande e espantoso milagre. Aí, a esperteza dos seus sábios se perde e a clareza dos inteligentes se apaga. Ai daqueles que tentam esconder-se do Senhor, fazendo segredo
daquilo que planejam. Eles tramam no escuro dizendo: ninguém verá, ninguém saberá. Que absurdo! O barro vai se comparar ao oleiro? Pode uma obra qualquer dizer ao seu autor: tu não me fizeste? Ou a cerâmica dizer ao oleiro: tu não entendes de nada? Esse belíssimo texto é extraído de Isaías, capítulo 29, versículos de 9 a 16. Um abençoado domingo a cada um de vocês. Deus esteja sempre convosco. Beijo no coração e até o próximo final de semana.